Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que se encontra no livro de Salmo, Salmo 23. Hein? Salmo 23 é um salmo muito conhecido, é um salmo que foi escrito por Davi, e ele, inclusive, pelo que se estuda acerca da vida de Davi, né, e do que o próprio salmo relata, que de fato Davi estava enfrentando um momento muito difícil na vida dele, em que ele mesmo relata que passa pelo vale da sombra da morte. Mas esse salmo, ele não fala só sobre isso, mas ele fala também sobre a beleza de ser uma ovelha segundo o coração de Deus. Toda a descrição do salmo, tudo que ele ensina, ele na verdade pontua situações em que aquele que ama a Deus, o homem de Deus, o crente, aquele que confia no Senhor, que confia nas suas palavras, ele passa, e por causa dessas características que o próprio Salmo descreve, ele passa a ter vitória diante de cada uma dessas situações difíceis da vida. Vamos lá, vamos pontuar então algumas delas. O começo do Salmo diz assim, então, né? O Senhor é meu pastor, não preciso de nada. Ele me faz deitar em pastagens verdejantes, leva-me a águas tranquilas, restaura a minha alma. Ele guia-me em caminhos retos por causa de seu nome. Os 3 pontos que o Salmo ele nos chama a atenção, o primeiro dele fala sobre estas pastagens verdejantes que o Senhor dá para aqueles que de fato têm o Senhor como seu pastor, que confiam no Senhor. Nós sabemos que o alimento do crente é a palavra de Deus, que ela também é conhecida pelo nome da verdade. E essa verdade, esta palavra, ou estes pastos verdejantes, eles são responsáveis por trazer esperança, por trazer alegria, a alegria da possibilidade da fé, de acreditar com pureza, aquela pureza de criança, né? Sem duvidar. E são elementos que fazem com que, de fato, o homem se sinta saciado. Existe um trecho nas Escrituras que diz que o homem ele tem sede e fome de justiça. E esta sede e fome de justiça, ela não é saciada quando nós, seres humanos, com as nossas próprias forças, tentamos promover a justiça com a força do nosso braço, tentamos ajeitar as coisas com o nosso próprio conhecimento humano. É bem verdade que nós podemos até fazer algumas coisas, mas infelizmente não a ponto de transformar os nossos caminhos a serem chamados de pastos verdejantes, como diz as Escrituras, né? Isto é uma prerrogativa de Deus, e que Ele dá quando Ele se revela através da sua palavra. O segundo ponto que nós vamos falar aqui, fala das águas tranquilas, ou seja, o perdão das culpas pela confissão, pela confiança da confissão.
diante de Deus. Isto é algo entre o homem e Deus. Todos os seres humanos, infelizmente, têm que lidar com uma coisa chamada culpa, de ter falhado, de ter feito uma escolha errada, ou de ter propriamente transgredido uma lei, ou algo que ele se arrependa de ter feito. E, infelizmente, essa sensação da culpa, ela corrói a alma, ela produz no coração do homem uma sensação horrível, e que faz com que o homem, de fato, ele se sinta incapacitado, ele se sinta comprometido por causa da ausência da paz profunda dentro do coração do homem. Essas águas tranquilas, elas são isso. Elas são o sossego o que nós conquistamos diante de Deus quando nós acreditamos que, se abrirmos o nosso coração para o Senhor e confessarmos os nossos pecados ao Senhor, o seu perdão inundará a nossa alma e será como essa sensação de águas tranquilas. Terceiro ponto fala sobre caminhos retos. Caminhos sem surpresas, sem mentiras, sem traições, e que todos os seres humanos procuram. Amados, não existe um outro lugar que se possa encontrar este caminho que não seja na presença de Deus. E foi isso que Davi experimentou e o inspirou a escrever de forma tão poética e maravilhosa o Salmo 23. E aí depois, o Salmo continua dizendo assim: ainda que eu atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me protegem. Os dois elementos desse trecho, a vara, que revela o amor de quem se preocupa com os danos que o erro produz na mente do homem, e na moral e no corpo, que é o efeito da repreensão, que muitas vezes as pessoas, por olhar com um olhar cheio de medo, de acusação, acabam não entendendo, não compreendendo o grande efeito que produz a repreensão com amor, que é o comparativo da palavra vara, quando Davi se expressa e relata que a vara e o cajado lhe protegem. E, de fato, a mente, a moral e o corpo do homem são protegidos. Quando a nossa integridade mental ela é protegida, quando nós não precisamos mentir, quando nós não precisamos trair a nossa própria consciência. E a vara traz isso, a repreensão traz esse efeito benéfico na mente, na moral e no corpo do homem. O segundo ponto é o cajado, que é o amor que inspira o homem a ser melhor, a assumir a responsabilidade de ser correto, de não se envergonhar por ser diferente, mas acreditar que as pessoas ao seu redor podem ser melhores, podem se superar, como um bom exemplo e perseverança, que seria o efeito da liderança silenciosa, porém presente. E, querendo ou não, fomos criados para viver em comunidade. Todos os homens querem estar juntos, querem estar em família ou na roda dos amigos. E, inevitavelmente, quando isso acontece, surgem as lideranças, não por nomeação, mas naturalmente, de forma espontânea. A liderança silenciosa e presente, que traz a verdade, que traz um bom exemplo, ela é maravilhosa. Ela impede que os corações se frustrem, se desapontem, se sintam muitas vezes traídos. Pelo contrário, a confiança bem depositada, ela traz um efeito poderoso na alma do homem. Ele não só continua desejoso de continuar vivendo em sociedade, como também lhe inspira a ser, quem sabe, até líder no próprio ambiente que vive ou em outros lugares por onde ele vá, né? A sua crença naquilo que é correto. E aí depois diz assim: preparas uma mesa para mim à vista dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo de um cálice transbordante. Amados, se nós partirmos do princípio de deixarmos que essa palavra que está escrita ali no Salmo, inimigos, né, à vista dos meus inimigos, se nós observarmos ela sob esse ponto de vista,
do inimigo me olhando, me observando, como se tivesse um confronto, como se estivesse acontecendo ali uma disputa, nós não vamos conseguir entender o que Davi quis dizer com isso. Primeiro ponto, nós não somos inimigos de ninguém. Aquele que tem o amor de Deus no seu coração não tem inimizade com ninguém. As pessoas podem até ter inimizade com ele, mas ele não. E essa postura, na verdade, fala de um inevitável confronto da capacidade da unção de Deus sobre a tua vida, sobre a vida daquele que decide viver a verdade de Deus, sobre o amor que a verdade, né, acaba produzindo na vida do homem, e não para uma exaltação ou humilhação de alguém, não, mas a oportunidade do amor de Deus ser exaltado pela vitória sobre a maldade. Ou seja, é mais uma oportunidade que Deus ele promove através do bom exemplo, através da postura correta, através do amor diante, inclusive, dos inimigos. Que pode, esse amor, muitas vezes, constranger o inimigo a deixar essa posição para lá e acabar tendo o seu coração convertido para o grande e profundo amor de Deus. Davi, ele encerra dizendo: bondade e graça me acompanharão todos os dias da minha vida. E viverei na casa de Adonai, do Senhor, por anos e anos vindouros. Amados, essa é a palavra. Eu quero que você seja abençoado por ela. Espero que ela possa edificar a tua vida, a tua alma. Amém? Desejo que o Senhor Deus te abençoe e que você tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, né? Depende do horário que você vai estar assistindo essa palavra. Deus te abençoe.